coisas do passado e principalmente coisas do futuro. Diga, coisas do futuro que estão para acontecer. E nós chegamos a ver que Apocalipse é uma mensagem de esperança. Como eu falei para vocês sobre a questão de João, como João estava na ilha de Patmos, pensando na igreja, pensando nos pastores, diante de toda aquela perseguição que a igreja sofria pelos imperadores romanos, e Deus se revela para ele para dizer, fica tranquilo, a igreja eu ando entre ela, e os pastores estão nas minhas mãos. E também o Senhor vai e mostra para ele, no capítulo 4, para que ele suba e veja o trono. Existe o trono do universo, onde está o nosso Pai, julgando todas as coisas. Deus estava dizendo para ele, fica tranquilo, eu estou no controle dos eventos escatológicos. Amém? Diga, Deus está no controle. Podemos ver também no livro de Apocalipse, além dessa mensagem de esperança plena, que Deus está no trono, cuidando de todas as coisas, também encontramos um atributo de Deus focado ali, que é o atributo de justo. Deus é justo, diga, Deus é justo. Deus age com justiça, gente. E o trono de Deus, a sua base é a justiça. Ele é o justo juiz. E eu mostrei para vocês sobre a questão de como a igreja se comportava e clamava, que você vai ver até no próprio livro de Apocalipse. O clamor, as orações, pedindo justiça a Deus por tudo que estava acontecendo diante da igreja, das pessoas que estavam sendo lançadas nas arenas, comidas pelas feras, transformadas em tochas humanas, vivas, arrancando a pele para depois executá-las. Enfim, tantas atrocidades que estavam sendo feitas. E ali o povo de Deus clamava por justiça. E Deus é justo. O juízo de Deus é justo. Vou dizer de novo, gente. O juízo de Deus é justo. Deus não é liviano. Deus é justo. E o seu trono é com base na justiça. E Deus se apresenta lá como justo juiz, aquele que julga. Isso nos traz a certeza de que nada ficará impune. O dia chegará da prestação de contas. Amém? Apocalipse revela isso, revela a ira de Deus. Eu mostrei para vocês o livro de Apocalipse. É o livro que fala da última semana que Deus revelou a Daniel. A grande tribulação. O dia da ira do Senhor. Do despejar da ira, do furor da ira de um Deus justo. Amém? Quando for no domingo de manhã, eu quero mostrar para vocês lá. Eu vou mostrar uma programação dos capítulos de Apocalipse que vai trazer luz para você de como você lê Apocalipse. Amém? Vai entender, você vai poder compreender que Apocalipse chega um momento, no início, até o capítulo 6, fala sobre a igreja, depois não fala mais da igreja, só lá no capítulo 19 menciona a igreja. E o que acontece ali é aquilo que Deus revelou a Daniel. É aquilo que Jesus falou, mencionou sobre a abominação do lugar santo, a desolação da abominação. Ali está falando sobre isso. Eu sempre, quando eu li Apocalipse no início, eu me atropelava. Porque parecia que Apocalipse era um livro diferente do que era Daniel e do que era o sermão profético de Jesus. Mas não é. Deus não trouxe outra mensagem. Pelo contrário, é como se fosse um zoom. E Deus foi trazendo mais revelação sobre o que iria acontecer. Amém? Estão comigo? E aqui hoje eu quero tratar de um assunto muito importante para a nossa fé. Queridos, o objetivo da mensagem que nós estamos ouvindo, que nós vamos ouvir, era para que a gente possa viver uma vida com o propósito certo. Com os pés nessa terra, diga, com os pés na terra, mas a cabeça no céu. Quando nós ouvimos o que Apocalipse diz, eu mencionei para vocês, no capítulo 1 diz que é bem-aventurado quem conhece e guarda a mensagem do Apocalipse. Então isso é muito importante, Deus está dizendo para nós. Porque vai nos tirar o romantismo ou a percepção da vida errada que talvez a gente tenha.
essa vida não é o nosso final. Esse mundo que a gente vê tem prazo de validade. Quando a Bíblia menciona sobre salvação, nós somos destinados à salvação. Quando Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu pergunto para você, de qual salvação está se referindo? De qual salvação? Você foi salvo de quê? É uma boa pergunta. Os crentes não dizem isso, eu sou salvo. Salvo de quê? Aí diz do inferno. Salvo de quê? Dos meus pecados. Salvo de quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Tanto eu como você, dentre tantas variáveis que essa palavra salvação nos alcança, uma das principais é que nós somos salvos da ira. Que nós somos salvos da grande tribulação que vai vir sobre a terra. Sobre o juízo de Deus. Nós fomos salvos graças a Deus, graças a Jesus Cristo. Porque foi através de Jesus que isso aconteceu. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, quando nós falamos também, a Bíblia menciona um personagem chamado Anticristo. Diga Anticristo. E todos nós conhecemos ele, principalmente o 666, a marca da besta. Você não já ouviu isso? E vem um terror tremendo sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que essa expressão 666 que nós usamos, ela não é bíblica, não é certa. O certo é 666. No original do grego é 666, não é 666. 666, se for assim no original, dá outro sentido. Lá é 666. Mas as pessoas pegam essa terminologia e começam a dizer a marca da besta, diga a marca da besta. A marca da besta está se referindo a Apocalipse capítulo 13. E se der tempo a gente vai chegar lá, dentro dos textos que a gente tem. E fala lá. E aí diz o seguinte, que é o chip. Quem já ouviu isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando foi lançado o controle remoto, a igreja pensava que era a marca da besta. Quando foi lançado o código de barras, a igreja pensava que era o código da besta. E as pessoas ficam aí tudo olhando para decifrar e descobrir a marca da besta. Há quem disse nesses dias aí que a marca da besta era a vacina. Vocês sabiam disso? E tem mais, tem revelação. Foi abduzido para dizer um negócio desse. Mas eu quero te mostrar algo que talvez você nunca tenha ouvido. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. E você grave, porque esse no final vai ter uma noção. Eu pergunto, quando esta marca será colocada? É uma boa pergunta, né? Quando é que essa marca da besta será colocada? Ela vai ser imposta. Outra pergunta, essa marca da besta será a nível universal? Todo mundo será obrigado a usar a marca da besta? Boa pergunta também. Certo? Desde já eu quero dizer que a marca da besta, a palavra que está lá falando da marca, diga a palavra marca, é charagma, parece. E essa marca, ela quer dizer o seguinte, sabe o que fazia com os cavalos que marcavam o cavalo, para simbolizar que ali era o dono? Essa palavra fala disso, é um sinal marcado sobre e não sob a pele, é sobre. É uma marca que terá. Por isso, desde já, não pode ser o chip. Porque o chip é debaixo da pele.
É uma marca, realmente, que vai ser obrigado as pessoas a usarem, seja na mão, aí diz destra, que seria na mão direita, ou na testa. E na testa. Tá bom? Mas de cara, grave isso. É isso que a Bíblia diz, gente. Não vai ser algo virtual. Não vai ser essa tecnologia atual de tantas outras coisas. Não, é uma marca realmente. Agora, a pergunta que eu faço, essas duas perguntas, grave isso. Essa marca, quando ela vai ser obrigada a ser colocada? Tá bom? E se vai ser a nível global? Será que é a nível global? Amém? Vamos estudar um pouco? Estão comigo? Não sei se vai dar tempo para te responder essas duas. Mas já chama a atenção sua. Tá bom? De cara, diga de cara. Não se pode, no nosso tempo agora, ter a marca da besta, gente. Porque a marca da besta, ela está introduzida na grande tribulação. Nós não estamos na grande tribulação. Até porque nós não fomos arrebatados. Então, ao que vier dizendo que a marca da besta é aquilo, que foi isso, já tire, descarte, que não tem nada a ver. A marca da besta é um evento que vai aparecer dentro da grande tribulação. Amém? Glória a Deus. A primeira pergunta, quem já leu o Apocalipse aqui? Então, eu vou ler uns textos, não dá para ler tudo. Eu posso dizer para vocês que é um dos assuntos mais complexos em escatologia, porque escatologia, gente, é como se fosse uma teia de aranha. Você entra numa coisa, vai, puxa para outra e vai. Se você não tiver cuidado, você entra num caminho de minhoca, que o pessoal diz, né? E não acha depois aonde você vai. E entra num labirinto e você não consegue definir. Mistura Jesus com Genésio e por aí vai. Estão comigo? Por isso eu vou ser bem específico. Nós vamos falar sobre quem agora? O anticristo. A palavra anticristo, ela, de cara a gente entende o seguinte, que ela é o oposto a Cristo. Digo oposto a Cristo. Veja, o adversário de Cristo, o inimigo de Cristo. Anticristo. Mas essa palavra também tem o seu sentido de Cristo falso. Aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Interessante isso, né? Veja, queridos, Cristo Messias, qual é o contexto dessa palavra? Em qual povo é mais comum se ouvir isso? Judeus. É ou não é? Anticristo. Falso Cristo. Ou que quer assumir o lugar de Cristo. Guarde isso, tá bom? Tá certo? Aí veja. Esse personagem, Deus avisou a Daniel que profetizou sobre este homem há 6 séculos antes de Cristo. Provavelmente no ano 530 antes de Cristo se falou desse personagem. Faz muito tempo, não faz não, gente? Bota 530 até Cristo nascer. E agora 2021 e ele ainda não apareceu. Mas ele foi mencionado. Ele foi revelado. E no Novo Testamento se fala sobre ele. As outras coisas vieram acontecendo. E ele está guardado para um tempo específico. Amém? Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre ele. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Livro de Daniel capítulo 7. Vamos começar por Daniel. A partir do verso 19. Amém? Nós vamos a partir do verso 15. Todos abriram?
Amém? Veja o que acontece aqui. Antes da gente ler aqui a interpretação do sonho. Daniel teve um sonho. E nesse sonho, ele viu 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. Esse foi o sonho de Daniel. Ele via 4 ventos agitando o mar. O mar, na Bíblia aqui, se fala do governo humano, se fala da humanidade. Os ventos, geralmente, eles se referem a guerras que movimentam o mar. E ele diz que saiu do mar 4 animais, diga 4 animais. O primeiro, ele tinha semelhança de um leopardo, ou melhor, de um leão. Aparência de um leão com asas de águia. Em certo momento, as suas asas foram arrancadas, ele foi erguido do chão, firmou-se sobre os 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. O segundo animal, diga segundo animal, um urso. O terceiro animal, um leopardo. Por que eu estou passando? Porque eu estou querendo focar no assunto que a gente quer tratar, tá bom? O quarto animal, diga o quarto animal, é um animal que ele não conseguiu definir a aparência. Era um animal terrível, assustador e muito poderoso. E nesse animal tinha 10 chifres, diga 10 chifres. O que aconteceu nesses 10 chifres? Caíam 3, dos 10 caíam 3 para dar lugar a um chifre pequeno. Guarde isso, 10, caíam 3, surgia um pequeno. E esse chifre pequeno se refere ao anticristo. Fala sobre ele. Aí agora, do verso 15. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. Ele me respondeu dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão sobre a terra. Diga, os animais são 4 reinos. 4 reinos que se levantarão sobre a terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então quis saber o significado do 4º animal. Daniel ficou querendo saber do 4º animal. Diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que se despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha os olhos e uma boca que falava com arrogância. O chifre pequeno que surgia depois que caíam 3, ele tinha os olhos e boca de homem. E falava blasfêmias contra Deus. Está se referindo ao anticristo. Aí veja, ele continua. Enquanto eu observava esse chifre, pequeno guerreava contra os santos e os derrotava. Esse é o verso 21. Espera aí, gente. Guerreava contra quem? Guerreava contra quem? Contra os santos. Guarde isso. Esse chifre pequeno guerreava contra os santos e os vencia. Tá bom? Até que o ancião veio, pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, chegou a hora deles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá, verso 23, na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a.
Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará. E será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e meio tempo. Diga, 3 anos e meio. Diga, 3 anos e meio. Queridos, presta atenção aqui. Está falando que o anticristo, ele irá guerrear contra os judeus. Amém? Contra os judeus. Durante 3 anos e meio. Guarde isso, isso é muito interessante. Foi aí que começou a me trazer luz sobre as coisas que eu comecei a pensar. 3 anos e meio. Amém? Olha o que continua. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente será destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, do povo do Altíssimo. O reino será um reino eterno. Todos os governantes o adorarão e obedecerão. Ou seja, a Bíblia está dizendo que virá esse rei, com esse reino, ele irá atacar os santos durante 3 anos e meio, mas Jesus vai vencê-lo. O reino de Deus vai vencê-lo. Tá bom? Aí vai para o capítulo 9. Capítulo 9, verso 24. Vai vir mais luz ainda sobre isso. Capítulo 9, verso 24. Daniel descobre, através das escrituras dos profetas, sobre o cativeiro de Israel estava terminando. E ele busca a Deus e começa a pedir perdão pelo povo. O Senhor vai e revela algo concernente ou em relação ao povo judeu. Diga, ao povo judeu. Ele diz, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. São decretadas para quem, gente? Para o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Os hebreus, os judeus. As 70 semanas é uma profecia para os judeus. Você lembra de 2 Coríntios 10, 32, que existem profecias destinadas aos judeus, à igreja e ao povo gentílico, aos gentios. Amém? E essa profecia das 70 semanas é destinada, diga destinada, ao povo judeu. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido príncipe venha, haverá 7 semanas, diga 7 semanas. Para ser bem rápido, 49 anos para a reconstrução de Israel, de Jerusalém, depois da liberação para que isso acontecesse. E 62 semanas para a entrada do Messias. Veja, não é para o nascimento de Jesus. Eu pisava na bola aqui. Eu pensava que isso aqui estava relativo ao nascimento de Jesus. Quanto o tempo que dá para isso acontecer, juntando as 7 semanas, mais 62, 69 semanas, amém? Dá 483 anos. Aí eu pensava, o nascimento de Jesus, mas se referia quando ele entrasse em Jerusalém. Lembra que ele entra em Jerusalém? E o pessoal chamando de Hosana. Era ali. Só que ele foi rejeitado. Estão comigo? Se referia àquele ponto, não ao nascimento dele. Vamos continuar. Haverá 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Veja o verso 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Jesus não morreu? Você tem dúvida?
Não, ele ressuscitou também, né? Ó, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Diga, a cidade será destruída pelo governante que virá. Algumas versões colocam príncipe que virá. De quem está se referindo? Ao anticristo. O governante que virá. Veja, a cidade foi destruída no ano 70 depois de Cristo. E aí, o que acontece, gente? Tem uma pista. Concorda comigo? Existe uma pista aqui. Se eu descubro o povo que destruiu Jerusalém, eu vou saber de onde virá o anticristo. Deu para entender? Deu ou não? Não tem uma pista aqui? Se eu descubro o povo que destruiu Jerusalém, eu vou entender de onde virá o anticristo, que é o povo do príncipe que virá. Certo? Deixa eu abrir um parênteses para você aqui. E aí, a linha teológica, todo mundo aponta para o povo romano. Que foi Roma que entrou lá? Não foram os romanos que foram lá? Não foram os soldados romanos que foram lá com Tito conduzindo? Flávio Joséfo narrou aquilo. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. E o fogo era tão grande lá, o ouro se derreteu, que eles tiveram que tirar as pedras para pegar o ouro. Por isso Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. E aí fica fácil e a gente comete a seguinte interpretação: virá de Roma. E aí as pessoas se voltam para onde? Para o Vaticano. Porém, deixa eu te dizer uma coisa. Quem estava lá, segundo Flávio Joséfo, não era o soldado romano. Eram os árabes vestidos de soldado romano. Era a tribo de Ismael, era o povo de Ismael. Porque você lembra que Paulo tinha o direito de ser romano também? E um centurião disse: como é que você conseguiu isso? Porque se podia comprar. E chegou um momento em Roma que quem quisesse servir a Roma como soldado ganhava a cidadania romana. Então, naquela região ali, os árabes se alistaram. Flávio Joséfo narra e diz o pilotão que estava lá. E quando você vai ver o pilotão que estava lá, eram da tribo, era da genealogia ou do povo de Ismael. Lembra de Isaac? Lembra do filho de Abraão com a concubina, que eram os ismaelitas? Eram eles que estavam lá com uma roupa, com um uniforme de Roma, soldados romanos. Tito pedia para que eles não fizessem o que eles estavam fazendo com a cidade, destruindo a cidade, matando todo mundo. Flávio Joséfo narra isso, mas o ódio era muito grande. Logo, entendemos, gente, e abre uma grande possibilidade, diga possibilidade, sobre esse mundo árabe. Sobre o Islã, que não aceita outro Deus, aceita só o Alá, que não reconhece Deus dos judeus, que não reconhece Jesus como filho. E depois você vai ver que que João diz que o espírito do anticristo nega o pai e nega o filho. Então abriu uma grande possibilidade. Eu digo para vocês, é uma grande possibilidade. Tá bom? Mas não é isso ainda. Vamos passar aqui. Isso foi só para trazer uma informação para vocês.
Ele diz, destruído pelo povo do governante que virá. O fim virá como inundação, guerras continuarão até o fim, desolações foram decretadas. Presta atenção no verso 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Com muitos ele fará alianças que durará o quê, gente? Uma semana. Lembra da última semana? Com muitos ele fará uma aliança. São com todos? Não, muitos. Ele fará uma aliança. Olha mesmo. Que durará uma semana. Aí veja, olha o detalhe. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. No meio da semana, ele se revela. Ele aparece. Está compreendendo? Ele vai parar os sacrifícios e as ofertas no templo. O templo tem que estar construído daqui para lá, o templo dos judeus. Ele diz, e numa ala do templo será colocado aquilo que Jesus mencionou no capítulo 24, um sacrilégio terrível, até que chegue por ele o fim que lhe está decretado. Presta atenção, gente, o que eu queria que você pegasse, de tantas informações que você está ouvindo, e às vezes você fica bombardeado, é que o anticristo está ligado à última semana, à 70ª semana. Eu queria que você pegasse isso. E que a 70ª semana, na metade dela, diga, na metade dela, ele se revela. No início, ele faz alianças. Mas no meio dela, ele vai a Jerusalém e comete o sacrilégio, o abominável da desolação. É em Jerusalém, no templo. E aí eu comecei a pensar, Ademir. Eu digo, então peraí. É um erro meu tentar secularizar no nosso contexto global essa história, o anticristo. Porque esse foco dele é em Jerusalém. E aí faz sentido, Paulo. Nós falamos que Israel é o relógio de Deus. Concorda comigo? Que chegou na 79ª semana, parou. Entrou o tempo da igreja. Nós estamos. O relógio está parado, Marco. Falta uma semana para acontecer. E essa semana é a grande tribulação. Aí a pergunta é, quando é que ela começa a grande tribulação? É no arrebatamento? A gente pensa logo, é no arrebatamento. A igreja é arrebatada, começa. Não. Acontece quando ele faz as alianças. Pode ser, Ademir, que aconteça o arrebatamento e passe tempo ainda, 10 anos, não sei, para que comece a acontecer. Isso o povo vai se acostumar por um sumiço de tanta gente, pelos acordos de paz, por esse reino e esse líder que virá como um cordeiro, e Daniel bota ele como um cordeirozinho, no início, mas na metade ele aparece quem realmente ele é. E ele comete, diga o abominável da desolação no templo em Jerusalém. Amém? Veja, a Bíblia o chamou do chifre pequeno, a Bíblia o chamou do governante que virá, em Daniel. E Daniel o chama do rei do norte. Isso também é muito interessante. No capítulo 11, do verso 36 em diante. O rei arrogante, que é o rei do norte. Norte da onde, gente? De Jerusalém. Estão comigo? Amém? Olha o que ele diz,
o rei fará o que bem entender. Ele se exaltará, se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados. Você sabe quem era o pai de Ismael? O mesmo pai de Isaac. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados. Isso também é uma pista, você concorda comigo? Outra coisa interessante. Nem pelo Deus preferido das mulheres. Outra versão diz pelo amor das mulheres. Ele não terá consideração pelo amor das mulheres. Aí uma linha nossa. Gente, o nosso povo é criativo demais, é uma maravilha. Pensa que ele vai ser coisado. Deu para entender? Você deu para entender? Pensa que ele vai ser... Não vai gostar de mulher. Não é isso que o texto está dizendo, gente. Está dizendo que ele não terá consideração pelas mulheres. Olha no mundo árabe como é a figura feminina. Veja como é. No Islã, o tratamento com as mulheres. Interessante também, não é? Veja que eu não estou te afirmando. Eu estou apenas falando com você, compartilhando coisas que são muito interessantes. Que depois eu fui ver, fui dar uma olhada no que os outros estão dizendo, e muita gente está indo para esse mesmo caminho. Está tirando aquela visão do Vaticano, do Papa. E até a gente, uma linha cristã, dizia que o Papa João Paulo II iria ressuscitar. Não tem nada a ver, gente. Dizem até que João Paulo II está numa câmara debaixo do Vaticano, só esperando o dia dele ressuscitar. Olha o que criaram. Não, gente, não tem nada a ver. Esse texto mostra uma coisa totalmente diferente. Mostra que esse anticristo, ele odeia os judeus. Amém? Odeia aos judeus. Aí veja. Mas se exaltará acima deles. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, o Deus da guerra. Ele terá influência política, terá influência religiosa e terá influência militar. Aí veja o que diz aqui. Deixa eu ver aqui. Atacará com fortalezas, mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro, e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. Preste atenção agora. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate. E o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como inundação. Também invadirá a terra magnífica. E aí, quando você vai buscar aqui, gente, é o seguinte. O Egito fica no sul. Aí veja o que diz, ó. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará. Outra pista, você concorda comigo? Reino Norte de Israel, para cima, vem a Síria, Turquia, onde está a concentração do islamismo, que vem guerrear contra o Egito e passa em Jerusalém e domina Jerusalém. Amém? Estão comigo?
Que é para você pegar. Aí vá para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. E eu vou te dizer agora sobre aquelas duas perguntas que eu te fiz. Quando será implantado a marca da besta? Não foi a primeira pergunta? Qual foi a outra? Quem lembra? Tanta coisa dita, né? Isso. Será que vai ser algo global? O mundo inteiro? Veja, ele faz aliança com muitos. É um reino que vem um animal com 10 chifres. Não é o mundo inteiro, gente. Não é o mundo inteiro. Quando chega em Apocalipse capítulo 13, Deus revela sobre o anticristo. Ele diz: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Mas antes, volto para o capítulo 11, para que você veja que o que nós estamos falando se refere a 7 anos, a grande tribulação. No capítulo 11, veja, no capítulo 13, aparece a besta. No capítulo 11, fala das duas testemunhas que estarão pregando nesse período. Veja o que ele diz, ó. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e olhe. Conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. 3 anos e meio. Darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias. 3 anos e meio. Amém? Aí veja o verso 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. Irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. Diga, grande cidade. Está falando de onde? De Jerusalém. Aí veja, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Verso 9. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram a forte voz dos céus, que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olharam. Amém? As 2 testemunhas são ressuscitadas depois de 3 dias, na praça lá em Jerusalém. Mas o que eu quero dizer para vocês, vejam, 3 anos e meio, diga 3 anos e meio, eles vinham pregando. Não é isso? 3 anos e meio eles vinham pregando. E quando surge a besta, foi dado a ela, quando ela surge, 3 anos e meio para frente. Juntando dá o quê, gente? 7 anos. Por isso, a grande tribulação é onde vai ter a atuação do anticristo. Amém? Eu te pergunto, nós estamos na grande tribulação? Então a marca da besta não tem sentido nenhum aparecer agora, gente.
onde ela aparece, depois que é narrada a besta que saiu do mar. Interessante que ele utiliza figuras que estavam em Daniel: o leopardo, o leão, o urso, da besta que surgiu. Olha o que ele diz, ó. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhes foi dada autoridade para agir durante 42 meses, durante 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. A mesma expressão lá dos santos, lá de Daniel, você lembra? Guerrear contra os santos e vencê-los. Que santos são esses? É a igreja? Não, gente. É contra os judeus, gente. É contra os judeus, não é contra a igreja. A igreja não vai estar aqui, gente. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Aí veja o verso 11. Então vi outra besta que saía da terra, essa é da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão, exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Essa palavra adorarem aqui não é a palavra que remete à adoração espontânea que nós fazemos a Deus. Essa adoração aqui é algo imposto. É se dobrar, se render. Estão comigo? Aí veja. Cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que recusassem adorar a imagem. E também obrigou pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois o número de homem é de homem. Seu número é 666. Aí veja, no capítulo 17, fala da besta, essa mesma besta, só que com uma mulher montada sobre ela. E essa mulher é tida como uma prostituta. Certo? E vem juízo sobre essa mulher. E aí, gente? As pessoas imaginam que seja a Babilônia, a Igreja Católica Romana. E vão para lá. Mas veja, a mulher montada, o próprio texto diz o que é. Depois você lê, que a gente não tem tempo para isso. O verso 18 diz assim, ó: a mulher que você viu é
a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande cidade. Que grande cidade é essa? Quando você vai ver na Bíblia, no próprio livro de Apocalipse, você volta no capítulo 11, capítulo 13, a grande cidade é Jerusalém. Você pode voltar e você vai ver que é isso. Se refere a Jerusalém. Logo, entendo que Deus, durante todo o Velho Testamento, quando ele falava sobre juízo sobre Israel, falava da prostituição de Israel. Chamava que ela estava se prostituindo com os outros deuses. Então, aqui uma linguagem figurada apontando para o que a cidade de Jerusalém se tornou. E a besta, quando você vai vendo o texto, vem como um juízo sobre ela. Amém? O anticristo vem como um juízo sobre a cidade de Jerusalém. Logo, queridos, é isso que eu quero que você pelo menos pegue. O anticristo atuará na grande tribulação. O anticristo aparecerá com força máxima e se revelará quem ele é na metade da grande tribulação. E na metade da grande tribulação ele toma a cidade, a grande cidade, Jerusalém. E é lá onde Cristo vai voltar. A Bíblia diz, na segunda vinda de Cristo, ele vem para o Monte das Oliveiras, de onde ele veio, onde ele vai destruir o anticristo. É tudo lá, gente. Quando fala do animal, da besta, do reino, e fala sobre os reis que vieram desde a história, se fala sobre todos os governos que foram naquela terra. O babilônico, o medo-persa, o grego, o romano, tudo naquela terra. Foi tudo lá onde eles possuíram terra. Então, logo, eu entendo que a marca da besta será colocado nesse território obrigatório. Se você sai do Brasil para ir lá, para entrar lá, tem que colocar. Se não colocar, morre. Pode morrer. Se não colocar, não compra e nem vende. Vai ser algo posto. Tem que se fazer. Naquela região. Não vai ser um controle globalizado, porque vai ter guerra. Se há guerra, há discordância. Se há guerra, vai ter reis que serão contra. Concorda comigo? Não é isso que Jesus profetizou e falou. Mas a gente entendeu o quê? Que ele vai dominar o mundo, não é? E vai impor sobre o mundo, gente. Primeira ponta é esse. É aquele lugar. Todas as profecias apontam para aquela região, apontam para Jerusalém, apontam para o povo judeu, apontam para aquela região que se encontra lá. Amém? E quando é que a marca da besta vai ser imposta? Pelo que eu entendo, hoje eu digo para você, é na metade da grande tribulação. Porque no primeiro período vai ser a conscientização. Mas quando ele assumir, ele impõe. Quem já leu Mateus 24? Você lembra que Jesus diz assim: quando virdes o abominável da desolação do qual Daniel previu. Quem lembra disso? Aí veja o que Jesus diz: fujam. Ele está dizendo aos judeus: fujam para as montanhas.
Espero que isso não aconteça no sábado. Fujam. Ele está se referindo à região lá de Jerusalém. Quando o abominável da desolação, quando o anticristo tomar o templo, colocar a imagem dele lá. Por isso Paulo chama do homem do pecado. Colocar lá, aí ele diz, fujam. Porque ele irá perseguir os judeus. Ele vai matar os judeus, vai atrás dos judeus para poder extinguir eles. Tudo se refere à cidade de Jerusalém e àquela região, a grande tribulação. Então, queridos, a marca da besta, pelo que eu acredito, nós não iremos ver. Nós não iremos saber. O anticristo, talvez a gente chegue a conhecê-lo, mas não vamos saber se é ele. Verdade é que ele já está vivo. E que nesse reino que virá, 3 reis vão cair. E eu penso comigo, porque a Bíblia diz que ele abaterá 3 para surgir. Então ele vai vencer 3 reis para assumir a posição dele, para exercer o domínio dele. Um chifre pequeno que ninguém dá nada, mas é o que vem para poder combater. E aí eu quero dizer para vocês o outro ponto, sobre essa questão do islamismo. O anticristo não será ateu, como muita gente pensa. Não, ele é religioso, mas ele é uma religião que ele não sabe conviver com nenhuma outra. Tem que ser a dele. Compreende? E deixa eu te dizer, a única religião que não tem tolerância é o islamismo. Quando você estuda a história da igreja, eles mataram por isso. Eles têm ódio dos judeus. Não aceitam Jesus como filho. Rejeitam o Pai. Interessante aqui, quando a Bíblia fala dos reis, né? Ele diz, 5 já não existe, o que virá já não era. Ele está falando ali de em Apocalipse capítulo 17, ele está falando de um reino que existia, que parece que morreu, mas que volta com toda a força. Então tudo leva a crer a esse levante que virá dessa religião que uma vez já tomou Jerusalém. Quando você olha a história da igreja, já tomou Jerusalém. Então, tudo isso, meu irmão, se concentra numa profecia que Deus deu, uma visão que Deus deu, destinada a um tempo aonde nós não estaremos. Nós não iremos estar. Amém? Você não vai estar. Queridos, a palavra de Deus, quando você olha todos os fundamentos, eu já pesquisei sobre o pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo. Já fui atrás de todas essas nomenclaturas que só fazem enrolar e prejudicar mais ainda o entendimento. Aqui tem mais base, mais fundamento. É a saída da igreja antes desse dia. Aleluia. É a saída da igreja antes desse dia. Porque Paulo afirma em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, nos textos anteriores, que nós não somos destinados à ira ao dia do Senhor. Eu queria ler com você para a gente encerrar. Amém? Diga, Deus é bom.
É 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos para primeiro para isso aqui. Vou deixar isso aqui para domingo, tá bom? Vamos para o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, ele diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Diga, o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, está escrito assim? Mas vocês. Está falando conosco. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A grande tribulação, gente, aonde o anticristo atua, é chamada de o dia do Senhor. Amém? E a Bíblia, Paulo traz a verdade para nós, dizendo que nós não estamos destinados a esse dia. Aleluia! Existem irmãos nossos que acreditam que vamos passar pela grande tribulação. Que nós só seremos salvos na frente, Jesus só vai voltar depois. Amém? Que não existe o arrebatamento. Nós vamos vivenciar Jesus depois da grande tribulação. Veja dois erros grotescos que eles cometem. O primeiro é dizer que a grande tribulação, irmão Paulo, vai servir de purificação, para purificar a igreja, para ser salva. Ei, se é assim, não valeu o trabalho de Jesus. Quem santificou a igreja foi Jesus. Jesus é a santificação da igreja, foi Ele quem nos limpou. Amém? Não faz sentido nenhum, gente. Aí depois faz sentido, veja, no final de tudo, Jesus volta, aparece para todo mundo ver. Aí a gente é arrebatado. Chega lá, oi Jesus, e desce com Ele. Faz sentido isso? Não faz. De forma nenhuma. Confunde os santos que aparecem mencionados diante da grande tribulação com a igreja. Fazem a confusão, não, ali. Gente, eu mostrei os textos para você. Se você for verificar tudo direitinho, amém? Eu sei que é muita informação, é um bombardeio, você fica meio atordoado. Eu disse para vocês, é uma teia de aranha. Mas se você for olhar, a grande tribulação começa e vai tudo relacionado aos judeus. Tudo relacionado à cidade de Jerusalém.
Por isso a nova cidade vem, gente. Porque a que está aí, ela vai passar por juízo. Mas vai descer a Jerusalém celestial. Onde o Rei Jesus virá. Onde vai ter novos céus e nova terra. Onde é a luta do Armagedon. Você já ouviu falar nisso? Onde é? É lá. Como é que todo olho verá? Tem televisão e tem internet à vontade. Como é que as pessoas irão ver Jesus? Todo olho verá. Hoje nós já sabemos. O que acontece lá, a gente sabe por isso aqui. Quando aconteceu o dia 11 de setembro, 7 de setembro, né? 11. A gente ficou sabendo em tempo real. Estão comigo? Tudo é lá. É naquela região onde ele vai atuar. Onde ele vai focar. Onde vai ter o falso profeta. Interessante que ele coloca a besta da terra. Interessante isso. Ele diz a besta do mar. Mas é o governo humano. É a humanidade. São os povos. Os governos. Não é verdade? Aí ele diz a besta da terra. Que terra é essa? Quem é que os judeus vão ouvir? Se não for alguém de lá. Que vai favorecer o anticristo. Que vai apontar o anticristo para fazer as alianças. Concorda comigo? Onde vai vir como um cordeiro de 2 chifres, como ele diz, um cordeirinho, que vai ajeitar para que seja feita a aliança. Mas na metade, ele quebra a aliança. Estudiosos pensam que nessa primeira metade, ou seja, já vai ser construído o templo, já vai estar tudo lá. Os judeus já estão fazendo os sacrifícios. Porque talvez você não saiba, mas os judeus rejeitaram Jesus. Por isso eles vão voltar a fazer os sacrifícios lá de Moisés. Porque eles rejeitaram Cristo. Mas no final, diga no final, reconhecerão e irão clamar por Jesus. Aí ele volta. Amém. Glória a Deus. Eu pergunto para você, ficou claro alguma coisa? Deu para esclarecer alguma coisa? Então, querido, não caia na conversa da marca da besta. Não caia na conversa que Arnold Schwarzenegger é o anticristo. Que Obama é o anticristo. Porque tem gente afirmando isso. Não caia na conversa que Lula é o anticristo. Porque a mente gospel é uma coisa impressionante, gente. Das viagens que eles fazem para apontar o anticristo. Tem que descobrir quem é o anticristo. Muitos falam de Macron. Não é? Eu quero encerrar dizendo, por que eles querem dizer isso? Porque João falou, João disse que o Espírito, o ministério da iniquidade, Paulo falou, e João falou que o Espírito do anticristo está solto. Ele já atua. Existe, porém, algo que o detém, e no domingo eu vou te revelar o que é. Mas ele já atua, já está atuando. E veja, querido, você percebe um afastamento, uma mudança mental da população para se desviar do Deus de Israel? Grave isso que eu estou dizendo, Deus de Israel. Porque está falando do nosso pai. Foi ele que escolheu Israel. Por isso a nomenclatura do Deus de Israel. E hoje em dia as pessoas querem fugir do Deus judaico. Das leis que Jesus colocou. Das recomendações que a Bíblia fala. E hoje todo mundo, melhor, a maior parte já começa a se preparar para um pensamento diferente. Está atuando. O ministério está aí. Mas deixa eu te dizer, não é para que a gente tenha medo. João disse em 1 João capítulo 4, verso 4.
ele falou que o maior habita em nós. Quando ele disse o maior habita em nós, ele estava falando sobre essa atuação do espírito do anticristo. Mas ele estava dizendo que o maior habita em nós. Amém? Não temos que temer, temos que fazer a nossa missão que Deus deixou para que a gente faça. Esse ministério da iniquidade já atua, já vem durante todas as gerações, começando a mostrar sua força. Vem, mas tem algo que o detém. Sabe aquela coisa de um carro que tem alguém no acelerador, mas existe outra pessoa com o pé no freio? Pode acelerar como for, não vai, porque tem um pé no freio. Mas quando for retirado o pé que está no freio, aí o carro anda. Aí volta a contar. Amém? Quero te encorajar para domingo pela manhã. Eu vou te mostrar como você pode ler Apocalipse entendendo sobre isso. E no domingo à noite, eu vou falar para você sobre o arrebatamento. Amém? Como isso vai acontecer. Como isso vai suceder. Lembre-se sempre que você está esperando o Cristo e não o anticristo. A igreja espera Cristo. Glória a Deus, você pode fechar seus olhos. Pai querido, eu te rendo graças por tua bondade e pelo teu amor. Obrigado pela unção do seu Espírito. Obrigado, Pai, pela inspiração e iluminação. Que essas palavras, Pai, que puderam abrir, trazer a curiosidade dos meus irmãos sobre as verdades que sua palavra fala. Que ela possa cada vez mais ter ação dentro deles, Senhor, e levando eles a buscar mais, a pesquisar mais, a poder colocar essas palavras sobre as últimas coisas no coração, para que possamos estar com o nosso propósito certo nesta vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou para nós a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. E nós te agradecemos por fazer parte disso. Obrigado por ser uma nova criatura e assim ser salvo da ira no nome de Jesus. Quem crê, diga amém.